Saudações alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 73. O meu nome é Guilherme e aqui do meu lado direito está o meu grande amigo Ícaro. Tudo bem, amigos? De volta aí depois de algumas semanas. De volta num momento turbulento, né? Que a gente vai falar sobre hoje, mas... enfim, de volta. Do lado do Ícaro está o meu irmão Fábio. Tudo bom, nada, ainda somos líderes, né? Estamos aí, não vamos perder a liderança nem hoje, nem na próxima semana. Acho que nem no próximo mês, hein? Matematicamente está complicado. E aqui, do meu outro lado direito, o grande Gibson. De volta, que semaninha dura essa, hein, cara? Que ossinho pra roer, hein, cara? Cara, a gente vai falar com o detalhe daqui a pouquinho, mas é uma semana bem atípica, né? Que a gente tá acostumado nesse ano aqui, né, cara? Diferente. Se fosse o ano passado, tava todo mundo tranquilo e feliz até. Ganhamos um jogo de 2, né? Ganhamos 3 pontos. Bom, mas vamos começar esse podcast. Ícarão, comece você. Qual o seu destaque dessa semana? Bom, apesar da semana osso duro de roer, aí a gente teve um destaque muito positivo que foi o Léo Santos jogando, né? Zagueirão. O Santos é um zagueiro que a gente fala bastante de algum tempo, tem uma boa expectativa nele. E mais uma vez ele entrou na quarta-feira, enfim, representou muito bem aí e mostra que mais uma vez a safra de jogadores aí da base, essa safra dele é muito bacana. Ele tem 18 anos, mas parece que joga com mais experiência, né? O garoto é inacreditável, né? Um dos favoritos da Irmandade, ele jogou 4 jogos pelo Corinthians, desses 4, 3 ele foi escolhido o melhor em campo pela Irmandade, né? Impressionante. Então, É um cara muito técnico, tem muito físico e você vê até que na postura do que ele fala de entrevista, você vê a maturidade nele. Então é um cara que eu acho que nós corintianos aí precisamos ficar de olho, porque com certeza ele vai representar muito bem o Corinthians aí no futuro próximo. Esse moleque com carinho. E o seu destaque, Fábio, qual seria? O meu destaque aí, falando um pouco desse osso duro de roer e pensando num trio paulistano que deve ser corintiano, né? Quem que não é corintiano aqui em São Paulo, né? O Terno, que gravou um disco ano passado que chama Melhor do que Parece. E tudo realmente para o Corinthians, tudo está melhor do que parece. A gente está roendo um osso duro, mas ainda assim, tá tudo bem, estamos na liderança. É bom explicar que esse Terno que você falou é um trio musical. Um trio musical, um grupo, isso. Enfim. E sobre isso, ano passado, já premonitoriamente, eles escreveram: depois que a dor passar, poder abrir o olho e ver que está tudo igual. E exatamente isso. Passou a dor da derrota, ganhamos aí veio outra derrota. Passando a dor dessa derrota, a gente olha e vê que ainda estamos na liderança, estamos tranquilos, não tem ninguém nos ameaçando de fato ali, e o time tá bem e tá dando sinais de retomar. Eu pelo menos vi esses sinais. É verdade, não mudou muita coisa. E o seu destaque, Gibson, qual seria? O meu destaque é que a gente vai entrar de novo num break, vai ter 2 semanas sem jogos do Corinthians, por causa das convocações das seleções, enfim. Curiosamente, é uma parada que tem... Exatamente. Normalmente a seleção joga e o campeonato FIFA, continua. Normalmente a CBF ignora a data FIFA, mas dessa vez não é pra beneficiar o Corinthians, né? Porque tá todo mundo parando, né? Não dá pra falar que o Corinthians vai ser beneficiado por isso. Mas aí, vamos parar para os jogos da seleção. Se não me engano, a gente só vai ter um jogo semana que vem, que é o jogo do Grêmio. O jogo do Grêmio, né? porque Grêmio Sport. Porque o Brasil vai jogar na arena do Grêmio. Sim. E aí eles estão querendo poupar o gramado pro Brasil jogar e depois o Grêmio jogar. Mas só por isso, também não é. Então só esse jogo da rodada vai ficar tá querendo poupar o gramado pra seleção brasileira jogar. O Grêmio não, a CBF. Mas e aí, diga. Então agora a questão é a seguinte, cara. Na nossa última parada, né, recentemente teve 2 semanas também de break, pelo visto não foi muito bom pro time. O time voltou com um desempenho bem abaixo do que tá apresentando antes. A questão é, nessa próxima parada aqui, cara, a gente vai conseguir aproveitar isso pra botar o time em ordem ou não? Essa é a questão que fica. Agora, tem uma coisa que eu acho importante nessa história, que é assim, essas 2 semanas ajuda a ganhar um respiro por causa do Balbuena, que tá machucado. Sim. O Jadson, que já voltou a jogar, mas, sempre demora um tempo pra ganhar o ritmo de novo, né? De repente aí... Acelerar o Arana. De repente o Arana surpreende, assim como o Jadson acabou voltando antes do previsto. De repente o Pablo o Balbuena pode voltar, né? O Balbuena pode voltar, então de repente esse é o lado positivo dessa parada, mas... Dado o retrospecto da nossa última parada, não ficou muito feliz com essas paradas do campeonato, né? Mas de repente foi a chavinha que ligou para um lado, agora liga para o outro, né? O Corinthians
teve aquele break, entrou ali numa Twilight Zone e agora tá saindo ali, né? Esperemos que sim, né? Porque tá difícil, né, E cara? outra coisa boa, vai demorar pra encontrar outro time rubro-negro, né? Porque o Corinthians só perde pra time rubro-negro. Tá em cima do rubro-negro, verdade. E o seu destaque, Guilherme? Qual que é o seu destaque, Guilherme? O meu destaque é uma pergunta, como sempre, né? Vou deixar uma pergunta pra vocês e pros pessoal que tá assistindo o nosso live. Como sempre não, você começou essa moda faz poucas semanas. Como sempre, a partir de quando eu comecei. Qual jogador fez mais falta nessas partidas que o Corinthians fez aí nessa semana? Nós tivemos 4 desfalques na primeira partida e outros 4 desfalques agora na segunda partida, né? Qual jogador você acha que fez mais falta nesses jogos? Eu vou considerar o Jô. Eu acho que o Jô ele tem um papel hoje dentro da equipe que ele conquistou, lógico, por méritos, tecnicamente, taticamente muito importante. E a gente definitivamente não tem um substituto à altura. É isso que eu ia falar, né? Não é só a falta dele, o reserva também tá longe de ser. A gente tá falando de um cara que faz muita falta e o Casim, assim, o cara, você vê que ele tem eu vou fazer uma comparação esdrúxula aqui, mas o Finazzi era um cara extremamente pesadão e tal, não tinha técnica, mas ele fazia gol. Então se o cara é pesadão desse jeito, ele pelo menos tem que compensar com finalização e tal. E o Casim não tem isso, ele é pesadão, tal, ele não tem técnica e ele não finaliza bem, ele tá oscilando Quem muito. você acha que fez mais falta? Quase não tava no time rebaixado do Corinthians. Então, mas curiosamente ele foi artilheiro, vamos lembrar disso. Ele fez Artilheiro pra muitos time gols. rebaixado, né? Não, mas ele fez muitos gols. Vou Quem você defender acha aqui. que fez mais falta, Fábio? Eu vou pelo saldo aí, o cara que estava ausente em um jogo e meio desses dois aí que perdeu foi o Arana, né? Que ele saiu no meio de um e não jogou o outro. Então eu acho que ele fez muita falta aí. Nitidamente o Corinthians não atacou tanto pelo lado esquerdo nesses jogos, nem mesmo contra a Chapecoense. E teve essa dificuldade ali. Eu acho que foi um jogador que a gente viu aí que não é só o jogo que não tem um reserva, não vou nem dizer a altura, né? Porque todos os titulares são titulares porque o reserva não está à altura, mas que não chega próximo em termos de desempenho tático e eficiência. E o Arana mostrou que também quando ele sai, o Moisés infelizmente não tem jogado no mesmo nível. Apesar que foi melhorando ao longo desses 3 jogos, na minha opinião. E você, Gibson? Qual seria o seu jogador que fez mais falta? Eu acho que nesses 2 jogos especificamente, o que o Rafa falou, cara, o Arana fez mais falta, né? Mas eu acho que o Jô, cara, não tem o Casim, cara, tá muito abaixo, cara, impressionante, cara. A discrepância entre os dois é muito... Ontem, inclusive, eu tava trabalhando, eu não consegui assistir o jogo, eu vi depois, em casa com a cena na internet pra ver. Cara, é impressionante, cara. E sempre que não é falta de vontade, ele tá afim, ele vai atrás, mano, cara... Voluntarioso apenas, né? E não é questão de botar a bola pra dentro do gol. O jogo tem um papel muito mais importante de armar jogada e fazer, aquele pivô. Cara, que o Casim não entra perto disso no time, né? Bom, mas você falou que foi o Arana. Mas eu acho que nesses 2 jogos você falou mal do Casim, mas sim, você acha que foi o Arana. Eu tava achando que ele já tava puxando sardinha pra minha opinião. Não, mas nesses 2 jogos, acho que o Arana fez mais falta. Bom, eu tô com o Ícaro aqui, eu acho que foi o Jô, mas eu quero ouvir a opinião do pessoal do live aí que tá acompanhando a gente. Diz aí qual o jogador que fez mais falta. Bom, Vamos lá. e vamos começar falando da primeira partida, da semana, que foi uma partida melhor, digamos Vitoriosa. assim. Vitoriosa, né? Contra a Chapecoense. O que você achou do jogo, Gibson? Cara, foi um dos piores jogos que eu vi do time até agora, cara. Nossa, esse foi o melhor? O melhor da semana, o cara começa, foi o pior que eu vi desse ano no Corinthians. Não, então é engraçado, porque eu ia até falar isso, a gente vai falar, obviamente, com calma daqui a pouco do jogo de ontem, mas como eu não assisti na hora o jogo de ontem, eu falei, puta, cara, perdeu o placar, deve ter jogado mal pra diabo. Aí todo mundo falou, não, cara, o Corinthians jogou bem, né? Aí o jogo de quarta-feira foi o contrário, o Corinthians jogou mal pra cacete e, pra dizer a verdade, não merecia vitória. Eu li uma crônica ontem exatamente disso, que os jogos do retorno, os jogos que o Corinthians jogou bem, perdeu, os jogos que o Corinthians jogou mal... Quase o Corinthians jogou bem. Jogou bem, jogou melhor, vamos dizer assim. Então. Mas eu li isso, mas aí ele se baseava muito nos estatística, números, estatística, tal, falava, o Corinthians acertou mais passe até, ok, mas mais posse de bola. A gente sabe quando, nesse campeonato, quem tem mais posse de bola perde. O Corinthians finalizou mais, pô, cadê a eficiência? O Corinthians cruzou mais, isso não quer dizer que tá jogando bem. Sim. Exatamente. É um volume de jogo muito falso. Mas é engraçado, isso. O jogo de quarta-feira foi um jogo horrível, cara, eu tava aqui vendo contigo, né, eu falei, cara, que lástima. Foi muito feio. Foi muito feio. É horrível. Vamos falar desse jogo da Chapecoense. Realmente foi muito ruim. Foi muito ruim, um dos piores jogos do Corinthians, acho que nesse campeonato. Criou muito poucas chances de fazer gol. A gente até chegou num gol que a bola bateu na mão do Rodriguinho logo no início da partida e o juiz anulou. Enfim, aí fica aquelas especulações, devia ter anulado, mas anulou.
Eu acho que realmente ele tirou Eu acho que tinha que vantagem. ter no ali. lado ali, E Não, eu por acho que foi conta justo, disso que o Jô tomou o cartão amarelo, não foi que ele reclamou? É, ele tomou reclamou o e cartão. tal. Ele reclamou bastante desse gol anulado e levou o cartão. Que pra mim foi justo. Enfim, eu acho que a coisa boa que aconteceu nesse jogo foi o Léo Santos que tirou aquela bola em cima da linha, que foi um Sim. gol. Eu até falei na hora, ele marcou um gol aí. É, claro. Tirou uma confusão ali em cima da área entre o Moisés e o Pedro Henrique. Aliás, esses dois pra se meter a bola bater neles e parar na pé dos adversários é 2 palitos, né? E aí o Léo Santos, que é o iluminado, né? Tirou a bola em cima da linha. Ali. Ele sempre que entra, ele tem mostrado essa estrela, né? Ele faz jogadas decisivas. Ele tem uma noção muito boa, porque você vê que nesse lance tava todo mundo indo pro lado que o Cássio tava indo pra defender a bola e ele foi por trás pra pegar a bola. A leitura de lance dele foi uma coisa impressionante. Sim. Não, e foi tão... Jogo tão feio, cara, que o gol que a gente conseguiu ali aos 40 e ainda vai porrada no segundo tempo, né? Tá cagado. Não foi um gol, ele não chutou no gol. Se ele falar que chutou no gol, ele mentiu. Aí eu vou discordar de você. Ele não chutou no gol. Tá cagado. Aí eu vou discordar de você. Aí eu vou discordar de você. Ele quis jogar a bola na fogueira no meio da área. Eu vou discordar de vocês. Vou discordar de vocês. Ele tava fazendo o que dava pra fazer ali. Não, mas não foi uma tentativa de gol. Não, eu acho que foi. A primeira impressão do lance foi essa, a minha primeira impressão também foi essa, né? Que o Cleison, inclusive, passou errado e que o Jô, na sorte ali, no reflexo, colocou a bola de qualquer jeito. E vendo o replay com mais calma, eu acho que o Cleison fez um passe, ele tirou do goleiro, ele fez um passe, e que o Jô ali deu uma de biquinho por querer. Não, eu vi o replay também. Eu também, na hora, não achei que... Eu continuo achando que ele tentou dominar. O replay que eu vi, cara, quando eu vi, eu também tinha achado que o Cleison não tinha dado um passe. Aí eu achei que ele deu um passe. Não, eu acho que ele deu um passe. Um passe, mas que o Jô não bateu por aquela bola, não bateu. Desculpa. Eu acho que ele bateu. Eu vou falar até... Tem um comentarista que eu não costumo gostar muito, que é o Caio Ribeiro. Enfim, fala coisas óbvias normalmente, mas ele falou, depois comentando sobre o jogo, teve um lance pouco antes do gol, que o Cleison pega a bola, entra na área e ele tenta driblar o goleiro, tenta chutar e tal, e acaba o goleiro defendendo. E tinha opções dentro da área. E depois desse lance, o Jô, o Maicon foram cobrar, passa a bola, a gente tava livre, não sei o quê. Então quando ele teve essa segunda chance, ele nem pensou em chutar, ele pensou em passar. Então pra mim, assim, quando eu vejo o lance, realmente, eu tenho essa impressão de que o Cleison quis passar a bola. E o espaço tava bem curto, não tinha como o Jô fazer um chute diferente daquilo. O pé dele não tem como ele jogar o pé pra trás e chutar. Se ele joga o pé pra trás, a bola passa. Não, na verdade, ele não conseguiria dominar, parar e chutar, porque alguém ia chegar pra travar também. Não, com certeza, assim. Não tinha espaço, né? E não tinha como ele... Então ele meteu o pé, assim, não foi... coloquei o pé e ia acertar no canto. Ele colocou o pé e onde a bola foi, tomara que seja pra gol. mim foi aquela bolinha de vamos botar esse no miolo aí, vamos botar no miolo, ver o que acontece. Não foi nem na intenção do gol. Bom, eu acho que ele tentou dominar. Independente disso, dominando ou não, a bola foi pro fundo da rede. Mas ele mostrou a estrela de centroavante ali, né? Não, e o João faz uns gols desses que fala, você até não viu do jeito que a bola entrou. Tá valendo, era um jogo que a gente já tava mas feliz com o 0x0. Foi tão feio, cara. Quem tá aqui debatendo se foi gol, não foi intencional, não foi intencional o gol. O jogo foi tão feio que no nosso grupo do WhatsApp, eu não tava vendo o jogo na hora, infelizmente eu não pude ver o jogo na hora, mas eu vi pela internet que foi gol, aí eu postei no grupo gol do Corinthians, e os caras começaram a xingar, tipo, que gol, caralho, eu não merecia fazer, gol sem querer, caramba, o jogo deve ter sido feio pra burro. Eu também tava trabalhando, não consegui ver o jogo. E aí o pessoal, a gente tava mandando as notas, né, depois do jogo, eu comecei a olhar as notas, eu falei, mano, pelas notas o jogo foi feio pra cacete. Não, o jogo foi feio, mas valeu a vitória. Sem dúvida. 3 pontos é 3 pontos, não interessa. E a curiosidade fica que o Corinthians tem 100% de aproveitamento na Arena Condá, né? Que é um lugar difícil de ganhar, difícil de ganhar. Onde a Chape é forte, a Chape se mantém na Série A até hoje pela performance em casa. E o Corinthians tem 100% lá, quer dizer, nunca nem sequer empatou, né? Então nunca perdeu um ponto lá e continua assim. E, bom, tem gente, antes de passar a próxima partida, tem gente aí no live comentando, perguntando, agora respondendo a nossa pergunta. Várias pessoas responderam, a maior parte das pessoas aqui falaram do Jô e do Arana. O Sérgio Aru também falou que mencionou do Romero, nos jogos, que fez falta. O Alex Aru também falou do Romero, também que fez falta. O Romero fez falta, inclusive, quando ele jogou, porque ele não jogou nada. Apesar de ter feito um passe lindo no gol, no único gol que o Corinthians fez nesses jogos, ele também... O Romero errou todas as bolas, até aquele passe. É isso que eu ia falar, você ele errou todas as bolas. Ele tinha errado tudo. E o lance que ele levou amarelo, ele tentou acertar o cara uma vez, errou, e o cara dominou a bola e ele chutou o cara de novo, assim. Parece que ele queria levar o amarelo, enfim. O Romero foi bem mal nessa partida. Sim. Acertou esse passe que deu o gol, enfim, mas ele se mostrou decisivo nesse momento. Olha, o Eduardo jogou uma pergunta aqui, né, falando do segundo jogo, mas acho que a gente pode Manda bem. puxar isso pro primeiro também, porque a história é parecida.
que a derrota de ontem, do jogo de ontem contra o... Foi único e exclusivamente por causa dos destaques do time, dos desfalques do time, aliás? Eu acho que não. Né? Eu Então, acho que foi por causa dos desfalques. Então, na quarta-feira também, que também teve seus desfalques, também jogou super mal. Né? Ontem, todo mundo tá falando que jogou melhor do que a quarta-feira o time. Mas você pega o primeiro jogo No Vitória. cara, tipo, ali também sofreu a tanga e não tava com tanto desfalque, assim, não tava com essa história toda. Eu acho que assim, os desfalques contribuíram com certeza pra você ter uma. Talvez, se não fosse o Casim, se fosse o Jô, ele teria chutado aquela bola diferente, sei lá. São as hipóteses, mas eu acho que não foi o desfalque de fato que fez com que o Corinthians Cara, perdesse. eu acho que nas duas derrotas, na verdade, e se você olhar, a vitória foi realmente o pior dos 3 jogos, talvez, em termos de performance do time. Os desfalques podem ter feito falta, não, mas assim, o time deu azar. Isso é fato. No gol que tomou contra o Vitória, bateu lá no Arana, enfim, foi uma confusão ali que acabou gerando aquilo. Menos no Vitória, mas contra o Atlético Goianiense, teve chances de gol, assim, que, pô, o goleiro mandou bem ali, defendeu bem, eu acho que o Corinthians perdeu muitos gols no jogo contra... Bom, a gente vai falar desse jogo. Mas calma, Mas eu acho que sim, eu acho que os desfalques fizeram o Corinthians perder essa partida. Eu acho que sim, acho que não dá pra... A gente pode colocar nos desfalques a conta, né, dessa partida. Talvez seria um empate ou É. uma vitória. Enfim, Não, é mesmo porque, como ele só jogou na sequência com 3 times que estão ali embaixo na tabela, na teoria são aqueles jogos que a gente fala, pô, jogo fácil, é pra garantir. mas Eu sei que a gente sangrou no primeiro turno com esses times. Foram os times que É. o próprio Chapecoense arrancou ponto, a gente joga na abertura do Isso. campeonato. Em casa, aqui. Mas é o estilo de jogo do Corinthians. O Corinthians tem dificuldade de jogar contra times que... Tem dificuldade de que ficam- propor o jogo. times times De propor o retrancados, jogo. Bom, vamos falar então desse jogo contra o Atlético Goianiense ontem, né, sabadão, essa derrota pro lanterninha do campeonato. O que você achou da partida, Fábio? Foi aquilo que a gente já conversou aqui um pouco, né? O time jogou melhor, acho que jogou melhor do que contra o Vitória, jogou melhor do que contra a Chapecoense, evoluiu, criou com mais objetividade, criou com mais... Se contra o Vitória tava errando o último passe, nesse jogo tava errando a finalização. Então o último passe chegava no cara com condições de fazer. Só que aí na finalização ou errava ou o goleiro ia bem, né? E, enfim, aí no rebote errava também, que aconteceu algumas vezes. Né? Mas foi um jogo... Foi realmente uma progressão, aí, uma melhora, mesmo com os desfalques, né? E também, assim, mas o que se viu também foi um pouco dessa desorganização no esquema tático. Aí acho que os desfalques fazem muita diferença na hora de se organizar defensivamente num contra-ataque. E aí essa é a postura dos times, né? O Walter ficava só esperando isso para pegar a bola, fazer o pivô e jogar para alguém. Era onde aparecia a chance. Numa dessas foi que o Atlético Goianiense eventualmente conseguiu um escanteio que depois gerou o gol deles, buscando bola parada, buscando esses contra-ataques. Foi isso que fez a diferença. Eu acho que a bola parada é um problema pro Corinthians, né? Isso que fica claro pra mim, né, nessa partida. O Corinthians já levou gols de bola parada e precisa prestar mais atenção nesse momento. Muito se falou do Casim que tava marcando o zagueiro e tal. Não sei se... Acho que eu dou mais mérito pro atacante pro zagueiro que se antecipou. É difícil falar se o Jô tivesse lá, ele iria... No replay, depois vendo o lance com calma, tá? Eu achei que foi mérito do atacante. Mesmo. Ele subiu e cabeceou bem pra caramba. Uma bola que também não tinha defesa pro... o Cássio não tinha o que fazer ali. E o Casim tá muito abaixo do Jô, ofensivamente, né? Claro, a bola batia no Casim e voltava. Ele teve oportunidades de marcar gols claras, né? Claras, e errou. Seja porque chutou fora, seja porque o goleiro defendeu, mas ele errou. E outros jogadores também erraram, né? O Cleison também perdeu gols feitos, que talvez fosse o Romero não perdesse, enfim, a gente não sabe dizer isso, né? Se bem que o Romero perdeu um contra a Chape também, né? Perdeu um também O Rodriguinho mesmo deu alguns chutes bizarros durante a partida, quer dizer, ele até não jogou tão mal assim, mas na hora de finalizar, ele finalizou muito mal, assim. Então, acho que a finalização foi o principal problema nessa chegar partida, nesse né? ponto. E é por isso que eu acho que aí fez diferença dos desfalques, né? Eu acho que o Jô e o Romero, normalmente eles concluem melhor que os substitutos deles. E o Arana também tava começando a marcar gols, né? Ele marcou gols contra o Palmeiras, marcou gol contra o Sport, tava chegando mais e sendo mais importante. E o Moisés, eu acho que nesse jogo ele não comprometeu. Muita gente desceu o cacete no Moisés. E eu acho que nessa partida ele até foi ok e tal. Ele entregou uma bola num contra-ataque,
mas que depois não deu em nada, enfim, pra sorte dele, que senão ele seria mais crucificado ainda. Mas nesse jogo eu acho que ele comprometeu mais ofensivamente, porque ele Sim, deixou de subir tanto. Sim, ofensivamente ele é muito... Ele é abaixo que o Arana em tudo, né? Sim, mas ofensivamente a gente sente mais mas falta. no jogo contra o Vitória, depois que ele entrou, ele tava subindo o tempo todo, cruzando, etc. Parece ser o típico lateral que ataca mais do que defende. Nesse, talvez por instrução dos técnicos e tal, ele puxou o freio e não subia tanto. Então atrapalhava o ataque pelo lado esquerdo. O time ficava propenso a atacar pelo lado direito. Né? E aí aliás, isso já aconteceu no jogo passado também. O Fagner até e o comentei. Jadson lançando a bola. O Fagner e o Jadson fizeram uma boa partida. O Corinthians perdeu muito com a saída do Jadson. O Corinthians perdeu muito a criatividade ali. E o Fagner também perdeu. Foi mais um que ele meteu essa bola na trave num chute de fora, que foi um belo chute dele, mas ele perdeu uma ali na pequena área, ele e o goleiro e tal. Que ele chutou bem mal essa bola. O que eu acho, até vou fazer um pouco do adendo do destaque do Fábio aqui. Ontem, quando acabou o jogo, eu vi alguns comentários, olhando de relance, estava rolando uma live da coletiva do Carille, e muito torcedor, cara, aquelas reaçãozinhas de bravo, né, e tal, de ódio. FTP, lixo, queima o carro do Cleison. O Cleison, cara, tudo bem, ele fez um jogo relativamente ruim, mas há 2 jogos atrás os caras estavam defendendo que ele entrasse. Então, assim, o que eu gostaria de entrar no destaque dele que ele falou no começo do podcast calma, a gente não tem uma sangria desatada porque perdeu 2 jogos em casa pra lanterna. Óbvio, coisas precisam ser feitas pra arrumar. Acho que o Corinthians tem errado muito passe nos últimos 3 jogos, e coisa que não é característica do Corinthians. O Corinthians sempre foi muito objetivo, muito efetivo, mas assim, calma, acho que não é uma coisa pra... Aí volto no destaque que ele falou, eu acho que é uma questão de literalmente se arrumar. Assim, que o Grêmio, sei lá, ganhe no sábado, vai cair pra 7 pontos. Ainda é uma distância confortável. O Corinthians já era desesperado de ter uma barriga. Isso eu concordo com você. A gente terminou o turno, eram quantos pontos de diferença? 8. O máximo que pode chegar no final dessa rodada, que vai ser no sábado que vem, é 7. Quer dizer, passaram 3 rodadas, eles teoricamente podem tirar 1 ponto só. Quer dizer, não tá ruim, tá longe de estar ruim. Tem a chance ainda de continuar com 10. Né? Tem a chance ainda de continuar com 10. E muita gente criticou o Carille ontem por causa das substituições e tal, alegando que, ontem foi um jogo infeliz dele, que ele não soube mudar. Mas aí eu jogo a pergunta pra quem critica. Quem ele colocaria de diferente? Eu ia chegar nesse ponto. Quem tava no banco vai colocar fazer uma diferença o Giovanni grande, Augusto assim. é melhor? Não é. Porque o único jogador ofensivo que ficou no banco foi o Giovanni Augusto no final da partida. Né? E assim, vocetavam tanto em cima do Carlinhos, nós mesmos aqui defendemos o Carlinhos muito por conta do talento dele e tal. Colocou o Carlinhos pra jogar. Agora, vai falar que mexeu errado, que colocou o moleque pra... Eu acho que é uma coisa que a gente vem falando até desde o Paulista, né? O Corinthians falta peças no elenco do Corinthians. Essas reservas é o principal que falta nesse elenco. Sim, a gente sempre falou do plantel. A gente tem aqueles 11 titulares que, aliás, jogaram apenas 4 vezes, não é isso, do campeonato? O time inteiro, Quer dizer, então é um time que é acostumado a ter um ou outro desfalque, mas acho que 4 é difícil. 4 é pesado, né? Quase metade da linha. O time sentiu um pouco isso que eu acho. E no ataque, quer dizer, a gente tava jogando com... E 4 desfalques, o Pablo voltando de contusão, então não tá no melhor o Jadson também voltando. O Jadson voltando. Apesar de eu achar que o Jadson fez uma boa partida. E a gente não pode esquecer, quer dizer, nosso time, nosso ataque reserva, quer dizer, o Casim marcou um gol no Paulista, sei lá, em fevereiro, né? Não marcou mais. O Cleison chegou agora, marcou 2 pela Ponte, antes de vir pro Corinthians. No Corinthians ele não marcou o gol. O Carlinhos, que entrou também, fazendo a primeira partida dele, quer dizer, o garoto nervoso, imagino. Então a gente tava com um ataque ali de um gol só, né? A gente sai de um ataque que tem o Artilheiro e o Romero, que também tem sido decisivo. Aliás, nem sempre com gol, mas com passes e tal, para um ataque... Mas ele sozinho tem mais gol que todos esses. Mas então, é complicado, quer dizer, falta um reserva. E a gente viu do outro lado... Um Walter gordo e tal, que ele sempre foi gordo, né? Ele nunca viu o Walter em fórum. Enfim, mas que fazia um pivô. Ele talvez fosse um reserva melhor do jogo do que o Casim, por exemplo. Não tenho dúvida disso. Olha, estão ouvindo a gente aqui. Daqui a pouco a diretoria anuncia já pra 2018 aí o Walter. Foi só hipotético, calma. Mas o Walter, apesar dele talvez jogar melhor que o Casim, ele é péssimo de grupo, né?
Eu acho que ele saiu de várias equipes meio obrigado e tal, então ele é péssimo de grupo, ele tem essa fama. Então, além de ser gordinho, ele é péssimo de grupo. Então, Gordinho briguento. Não, já tá se defendendo. Não acho que ele seja o caso de contratar o cara e tal. Então, acho que o Corinthians tem um estilo de jogo, um padrão, tá tudo certo. Acho que tem esses deslizes, isso realmente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, ao mesmo tempo que contra o Vitória a gente deu uma sorte, né? Todo mundo acabou... Não, contra o Vitória perdendo. não. Contra o Vitória o Corinthians perdeu e todo mundo dos adversários acabaram perdendo pontos. Tá bom. Já Na rodada a gente deu sorte, não no Isso. jogo. Não, na rodada. Não, entendi. Agora entendi. E aí nessa rodada a gente não deu tanta sorte assim. Os times perto, o Grêmio não jogou, mas os times perto que estão perto estão repondo. Mas ainda não chegou tão perto assim. Sim. Então assim, a gente tem que entender que essa sorte que a gente teve agora pode não acontecer de novo. De conseguir manter a distância. Então, obviamente que não dá pra tropeçar tanto. Acho que tropeço ou a gente outro pode comparar com a campanha do ano passado, aliás. O Corinthians perdeu quando não podia perder. Várias partidas. Várias partidas. Se ganhar, chega na zona da Libertadores. Porque a gente já nem acreditava em título depois. E perdeu várias dessas. Isso porque a zona da Libertadores foi chegando cada vez mais perto da gente. Cada vez. G4, G6, G7. E a gente parece que ia cair abaixo dela. Todo mundo querendo ajudar o Corinthians a chegar na Libertadores. E o Corinthians sempre perdia. Eu acho que a gente perdeu 2 partidas até o momento que a gente poderia perder. Essa que é a questão. Os nossos adversários, a gente teve um pouco de sorte na rodada. Nessa rodada, talvez o Grêmio chegue, talvez não. Vamos descobrir só no sábado que vem. Mas assim, mesmo assim, vai ficar longe ainda. Então, e a gente perdeu para times que estão lá atrás. Quer dizer, não é aquela partida que vale 6 pontos e tal. Não é. Então a gente perdeu quando podia. Acho que essa é a gente tem que E dizer. eu penso assim, se o Corinthians mantiver essa performance do segundo turno, perde um, ganha um, perde um, ganha um, perde um, ganha um, É perde campeão. um, ganha um, provavelmente é campeão, né? Vai terminar sim. com 75 pontos, 74, 75 pontos. Dificilmente um desses outros times chega lá. Então, calma, eu acho que não é o fim do mundo. Acho que a gente tá realmente num momento de dar uma pequena barrigada aí. Mas é um contexto que favorece isso. São times que não ajudam o jeito do Corinthians jogar. Claro que a partir de agora todo mundo vai jogar assim. Mesmo quem não joga assim, vai jogar assim. Muitos desfalques, eu acho que é importante falar. É que na expectativa desses 2 jogos que a gente acabou perdendo, esses 6 pontos, cara, todo mundo fala, puta, a gente tá 16 na frente do Grêmio, óbvio. Tá 16 pontos, ia ser fabuloso, cara. Ia ser... sorriso mas a gente não... Mas, cara, também não vai morrer porque tá 10, sabe assim? Não, mas pra ter 16, o time devia estar com 85% Exatamente, de aproveitamento a essa altura do campeonato. Claro. Agora, isso o que é importante, até aproveitando o destaque do Gibson, a gente vai usar essas 2 semanas agora. A gente voltou, de certa forma, mais fraco, né, nesses jogos. Então, acho que nessas 2 semanas, além de recuperar lesionados, é de fato botar a cabeça pra pensar, usar o nosso Cifute lá, a inteligência do futebol, pra ver taticamente o que a gente tá errando, mesmo com os desfalques, pra de fato voltar com aquele padrão de jogo que a gente tinha antes e que talvez tente compensar alguma possível falta, alguém que não vá voltar, né, de lesão, pra gente não ter esse tipo de problema quando tiver desfalque. O mais provável é que o Arana não volte, né? O Arana acho que vai ficar até outubro, né? O Arana deve ficar uma boa semana, um bom tempo aí, 5 semanas a previsão de recuperação, né? O Balbuena deve voltar. E quem mais que tá lá? O Romero e o Jô foi cartão, eles devem voltar também. Mas o Romero não estava na melhor forma física, o Jô já sempre fez essa maratona, então isso é bom para eles. Acho que, como você falou, o Jadson e o Pablo recuperam melhor essa forma física deles aí. Tudo isso contribui aí, né? E em relativo ao Arana, uma possibilidade aí é o Marcial, né? Porque finalmente recebeu aí exames que permitam que ele possa voltar. Liberou da quarentena lá que ele tava. Pelo comitê antidoping lá, por conta do problema lá do remédio capilar lá que ele tava tomando. Então agora ele pode voltar e... No pouco que a gente pôde ver, ele teve uma performance boa ali, cobrindo a lateral esquerda. Então pode ser uma chance. O Marcial é uma possibilidade real, mas ainda ao mesmo tempo que é irreal, é irreal, né? Porque ele jogou muito pouco, né? Do mesmo jeito que o Moisés também jogou umas boas partidas no começo do ano, o Marcial, reserva do Moisés nessas partidas, também entrou bem. E deixou uma certa esperança. Pô, esse moleque tá melhor até que o reserva e tal. Mas o Marcial foi pro Cruzeiro ano passado, não jogou. Esse ano também, passou o ano inteiro e ainda não conseguiu jogar, seja porque ele tava com um problema desse do doping, ou seja por opção do treinador. Então eu acho que é difícil. Ele não vai tirar o Moisés e colocar o Marcial de primeira, assim. O Marcial tem que estar treinando
excelentissimamente bem. Queimaria o Moisés. Mas o que a gente lê dos bastidores é que o Marcel tá indo muito bem nos treinos, tá demonstrando bem, só não tá sendo relacionado, não vou dizer jogando, só não tá sendo relacionado por conta dessa ele ainda questão. precisa voltar a ser relacionado, precisa jogar uns minutinhos e tal, se sentir mais à vontade. Eu acho que o Moisés ganha aí pelo menos 2 ou 3 partidas até ser possível o Marcial, se o Marcial estiver comendo a bola, conseguir roubar a posição dele aí. Uma coisa que eu queria fazer, obviamente, levando em conta que eu não assisti o jogo de ontem, pode ser que isso ontem já tenha melhorado, se o desempenho do time foi melhor. O time não estava jogando tão compactado como vinha jogando antes. Ele tá jogando muito mais passado no campo. Então aquelas triangulações todas que rolavam, sempre tinha. Quando o cara recebia uma bola, tinha sempre pelo menos 2 opções pra passar a bola. Não tá tendo sempre isso. Em alguns momentos o cara fica sem opção. Esse último jogo foi o melhor jogo do Corinthians no retorno. Não, então eu tô falando assim, sem eu acho que voltou sem isso, mas tô falando não, voltou um pouco disso. Mas nos outros dois tava me incomodando muito isso, essa falta de triangulação da compactação do time. Uma coisa que eu vi muito acontecer ontem e vi nos outros 2 jogos também o time fica rodando a bola. Chega na ponta, é aquele chuveirinho. Eu discordo. Que não eu vou cai discordar nada. bastante de você. Eu acho que eu vi muito isso no jogo contra o Vitória. No contra o Atlético Goianiense eu não vi tanto, não. Ontem, na verdade, eu vi muitos cruzamentos, mas mirando o jogador, quer dizer. E aí, eu acho que me preocupa é o João não tá. Não. E aí eu acho que o não tem um Casim pivô tinha que bom fazer pra o gol. O Cleison perdeu um gol na cara. Enfim, eu acho que aí cai que é um pouco. Eles receberam bons passes pra finalizar e fazer gol. Eles não fizeram o gol. Mas quando eu falo chuveirinho, por exemplo, quando eu falo da partida de ontem, era um chuveirinho que, assim, na minha visão, o Casim ele não tem a qualidade pra fazer isso. Acho que o Carille talvez tenha essa noção e coisas do gênero. Deveria ter, concordo com você que deveria ter, mas não tem. Então era um chuveirinho que, pra mim, não tava acabando em nada, porque o cara pra quem eles estavam cruzando ali não ia concretizar. Haja vista que não concretizou. Se o Carille acha que o Casim não consegue fazer gol de cabeça... mas ele pode ser útil em outros momentos, em chute de fora eu da acho que a área, questão, assim, gênero. o cara treina, né? Ele treina e no treino a gente já viu vídeos de treino, ele fazendo gols, fazendo golaços, fazendo gols bonitos, driblando gente fazendo. Então, é um pouco isso. Você mesmo descreveu o lance. O Corinthians faz o pêndulo, toca pra lá, toca pra cá, toca pra lá. Então ele tentou achar o caminho. Sim. O Atlético Goianiense estava fechado, tinha isolado ali. Então o que restou? Vamos cruzar porque tem cara lá dentro. E fazia um cruzamento bom. É isso que ele tá falando. Não, mas o diferente chuveirinho... contra o Vitória, que era um cruzamento não qualificado. Sim, esse era um pouco mais qualificado. Não, mas a crítica ao chuveirinho não era em quem tava cruzando, era quem tava recebendo. Pra mim não tinha finalização de qualidade ali. Mas era o que tinha pra hoje. Pra ontem, no caso. Sei. Mas era o que tinha. E Gibson, o pessoal tá comentando aí no live. Bom, gente falando aqui, muita gente falando do Marcial, né? Que seria uma alternativa pra essa ponta esquerda aí. É uma alternativa, mas ele não, de verdade ele não foi testado. Sim, sem dúvida. Isso que a gente tem que ver. O Moisés tá entrando e tá jogando. Então isso ele já tá quilômetros na frente do Marcel nesse sentido. Claro, se na semana que vem, vamos supor que o cara ele resolve apostar e trocar ele durante o jogo, porque colocar de titular não vai. Duvida. E aí o Marcel faz belas jogadas, defende bem e tal, já começa a mudar a história. Mas dúvida. ele primeiro precisa entrar no jogo e mostrar alguma coisa. Isso não aconteceu. E convenhamos que lateral esquerdo não é a primeira mudança que vem em mente quando você pensa em mudar o time, taticamente, etc. Claro. E nesse jogo, por exemplo, ele tirou o Moisés e colocou um atacante, né, no jogo contra o Atlético Goianiense. Então, se ele pretender trocar o Moisés, provavelmente vai ser para colocar outro jogador, eu imagino. A não ser que seja uma contusão, questão de cartão. Não, aí também não vamos desejar isso pro moleque, né? Não, por favor. não. E Fábio, você quer falar das meninas? Vamos falar das meninas. As meninas só ganharam essa semana, né? Jogaram uma vez? Jogaram uma vez, mas, pô, tá bom, não tá? Tá bom. Um jogo, uma vitória, ganhou de 2-0. O jogo foi hoje às 3h30 da tarde, lá na Arena Barueri. Jogou contra a Ponte Preta, ganhou de 2-0, um gol aos 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos de jogo da Pardal, de cabeça, zagueira artilheira ali, Pardal. E outro no segundo tempo, lá pelos 30 minutos, a Amanda Brunner fez um, acho que também foi de cabeça. Então, tá indo bem aí. Com esse jogo, não sei se matematicamente, mas praticamente garante aí a classificação para as semifinais aí do Paulista Feminino, né? E provavelmente na primeira colocação do grupo. Então estão indo bem as meninas, que, repito, falei isso no último podcast, falo de novo, estão passando por um momento complicado aí, com algumas jogadoras saindo nessa janela aí de transferências, baixas, né? Fora contusão de Gabi Nunes, etc. Tal. Então
mas parece que tá retomando aí o rumo agora nessa Essa Pardal costuma marcar gol, né? Ele é o Balbuena de lá. as duas, tanto a Pardal quanto a Mimi costumam fazer gols. Então as zagueiras mandam bem ali. Mesma coisa, bola parada, vão lá e fazem, né? Conferem de cabeça. Bom, essa semana também teve a história do Cleiton, que não vai deixar saudade aqui, foi devolvido pro Atlético Mineiro, né? O técnico do Atlético Mineiro. Pediu de volta. O Micali pediu, dá pra devolver esse cara aí? Pediu. O Corinthians falou, vá e não mande de volta o Marlone. Curiosamente, um dia... Pode ficar com os dois aí. Não, mas peraí, você quer mandar o Marlone de volta? Ah, não, você vai ficar mandando. Então tudo bem, pode pegar o cara. Leva o cara, então. Um dia antes ele teve a discussão, né, com o Felipe Bastos no treino. Bom, enfim, o Cleiton não vai deixar só. Ele marcou 2 gols contra o Vasco, né? Foi isso que ele conseguiu fazer numa partida, enfim, uma vitória. Marcou 2 gols legais e tal, mas não... O que é muito curioso é que quando ele saiu pouco. do Figueirense, eu lembro que o Corinthians brigou pra ter esse cara, né? Lembra? E ele foi pro Atlético Mineiro. Fez um Foi pro leilão. Atlético? Não, Fez um leilão, foi parar lá. Foi pro Atlético Mineiro. Curioso, porque o Corinthians tinha uma fissura em cima desse cara quando ele surgiu e tal. Mas qualquer cara que faz leilão, o Corinthians não ganha. não tem grana. É verdade. Não tem jeito. Os próximos jogos do Corinthians ainda tem essa O pausa. próximo jogo é contra o Santos. É contra o Santos, lá na Vila, né? Depois tem o jogo contra o Racing, o primeiro jogo da Sul-Americana. E depois temos o Vasco, depois o Racing de novo e o São Paulo. Acho que esses 3 próximos jogos do Corinthians do Brasileiro são jogos importantes, jogos grandes, que o Corinthians normalmente tem feito melhores partidas do que contra times menores, né? Contra o Santos na Vila, o Santos com certeza vai vir pra cima e o Corinthians vai se defender, vai ser aquele jogo num contra-ataque e tal, típico pro Corinthians ganhar 3 pontos. Eu confesso que eu não vi, mas uma coisa importante de ver é se vai ser perto da partida do Santos pela Libertadores, né? Porque aí pode representar Santos com time reserva, talvez, alguma coisa eu também assim. não sei. Mas a gente pode falar mais dessa partida no próximo podcast, porque ainda tem mais de uma semana. Aliás, é importante falar, no próxima semana, mesmo não tendo o jogo do Corinthians até lá, teremos um podcast no horário tradicional. Por favor, apareçam, a gente vai inventar o que falar aqui. Hoje ficamos por aqui, não vamos falar mais nada, né? Já falamos demais por hoje. Eu queria só aproveitar e mandar, antes de terminar aqui, mandar um salve pro meu irmão lá em Houston, tá ilhado. Ele mora nos Estados Unidos lá e tá aquele puta furacão do inferno passando lá. Ele falou que a casa dele tá parecendo desenho animado. Tem uma casa dele e em volta é água, assim. Tá parecendo coisa de desenho animado. Fala pra ele colocar a bandeira do Corinthians pra fora que vai passar os helicópteros exatamente, filmando. Exatamente, o corintiano tá lá. Colocar o teto da marca, casa, né? Colocar o teto da casa. Exatamente. Lá. Então mandar um salve pra ele, pra Lu, pra esposa dele, pras meninas também, pra Estela. Um salve pro Gustavo lá, boa sorte nesse furacão. Boa sorte. Boa sorte, porque o negócio tá tenso lá, tá esquisito lá. Bom, ficamos por aqui então? Ficamos por aqui. Valeu, amigos. Mais uma Até a semana que vem, hein? Até a semana que vem. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!